Prazer estar com vocês mais uma vez. Nossa quarta aula, curso de educação de filhos de 0 a 5 anos. Temos sempre algumas dicas aqui importantes. Vamos lá. Bom, nós tivemos já as primeiras aulas, né? E não tivemos aula no domingo passado. E hoje estaremos falando sobre construindo uma base sólida e identificando os nossos propósitos para com os nossos filhos. Como nós sempre gostamos de dar destaque, as nossas aulas vão ocorrer em agosto e setembro, e sempre com início, então, às 18, indo até às 19 horas. Eventualmente, a gente passa um pouquinho, né? E pedindo que vocês mantenham os microfones fechados. E, claro, na hora de alguma pergunta, não esqueça de abrir. As aulas estão sendo gravadas, e estarão disponíveis no site, na fonte, para que você possa também recomendar a outros irmãos, né? Apresentando a família aí, a Cláudia, minha esposa, o Lucas, o caçula, no meio, a Fernanda, esposa do Felipe, como o nosso núcleo familiar. E o curso de educação de filhos, onde o nosso objetivo é atingir a plenitude da nossa vocação de pai ou mãe, a fim de que nós possamos conduzir os nossos filhos a um relacionamento genuíno com o nosso soberano Criador. Descobrir como que a educação de filhos vai muito além das questões comportamentais, muito além do comportamento dos nossos filhos. E gostamos sempre de frisar que a nossa base de ensino é a palavra de Deus, são as Sagradas Escrituras, onde nós entendemos que o Senhor nos deu todas as ferramentas necessárias para que nós possamos educar os nossos filhos de acordo com a sua vontade. E a nossa autoridade sobre os nossos filhos, né, ela vem através do Senhor, né, do próprio Pai que nos outorga essa autoridade, para que nós possamos ensinar aos nossos filhos que nós estamos sob a autoridade de Deus, e eles possam entender assim como modelos, né, a nossa submissão a Deus, ensinando-os a serem submissos a seus pais, para que eles possam entender e já aprender desde a mais tenra idade sobre a soberania de Deus e a importância de estarmos submissos a Ele. Hoje, então, nós vamos tratar sobre construir uma base sólida, sobre como identificar os nossos propósitos para que estejamos criando os nossos filhos segundo a vontade de Deus e com uma base sustentável, né? Uma base que tenha condições de levá-los a uma vida plena, uma vida íntegra, e que eles possam caminhar segundo a vontade de Deus. Então, hoje, nós temos uma agenda para cobrir aí, onde nós vamos estar fazendo uma introdução sobre essa base sólida, sobre os propósitos da criação, sobre os objetivos não bíblicos, né? Sobre o desenvolvimento de habilidades especiais, o ajustamento psicológico dos nossos filhos, a busca de ter filhos salvos, o desenvolvimento do nosso culto doméstico, desenvolver filhos bem comportados, desenvolver uma boa educação, o controle, a exortação bíblica contra a influência cultural, nosso objetivo bíblico mais abrangente e sobre quando passamos mensagens duvidosas para os nossos filhos. Então, eu gostaria de iniciar fazendo um pequeno exercício. Se você tem aí um caderno, uma folha, uma caneta, você listasse quais são os seus principais objetivos para os seus filhos hoje. Hoje, quando você está educando seus filhos, quais são os propósitos que você tem para a vida deles? Quais os objetivos? E eu vou dar um tempo agora para vocês listarem aí pelo menos 3 objetivos, se quiserem listar mais, aí 5, 6, mas para que a gente possa iniciar a nossa discussão pensando sobre isso. A nossa aula pensando sobre quais são os objetivos que você tem hoje na educação dos seus filhos. Ok? Eu vou dar 2 minutinhos aí para vocês preencherem. Vamos lá?
Muito bem. Gostaria que vocês colaborassem agora, dizendo aí quais são, ou pelo menos um objetivo que você listou aí para a educação dos seus filhos. Um propósito, um objetivo que você tem na criação, na educação dos seus filhos hoje. Denise? Acho que relacionamento com Deus, né? Seguir os seus caminhos. Para mim, isso é importante. Excelente. Está desenvolvendo, então, os nossos filhos para que eles possam desenvolver um relacionamento com Deus. Sim. Uhum. Ótimo. Tem mais? Instruí-los no caminho do Senhor. Ok, Gustavo, instruí-los no caminho do Senhor. Ajuda aí a gente. Detalhe um pouquinho mais o que é instruí-los no caminho do Senhor. Bom, passar para eles, né, o que a Bíblia nos conta acerca de quem é Deus, o que Ele fez por nós e o que Ele espera de nós. Perfeito, perfeito. Mostrando a experiência que nós tivemos com Deus, né? A experiência que outros tiveram na sua palavra e como isso influencia, é importante para a vida deles hoje. Sim. Bacana, muito bom. Tem mais? Gente, eu vou só fechar minha janela aqui. Senão daqui a pouco a gente pode ser surpreendido com um barulho. A gente também pensou mais ou menos nessa linha, né, com relação ao relacionamento com Deus, de educá-las para que sempre venha a ter esse relacionamento, a ser temente a Deus e também de tomar suas próprias escolhas, decisões baseadas nos princípios de Deus. Legal, Lu. Então, ensiná-los, dar a eles condições de estar avaliando nas diferentes situações como eles tomarem as decisões baseados naquilo que a Bíblia nos ensina. Muito bom. Mais alguém? Não? Ok. Então, vamos voltar aqui. Propósitos e objetivos para os nossos filhos. É interessante que os propósitos e objetivos que nós temos para os nossos filhos vão dirigir as nossas escolhas. Se eu não tenho muito claro quais são esses propósitos, as minhas escolhas é que vão demonstrar qual que é o nosso propósito. Aquilo que eu estou escolhendo para o meu filho está direcionando para o propósito que eu tenho. Mesmo que esse propósito não esteja muito claro, não esteja escrito, as decisões que eu tomo vão estar indicando para onde eu estou direcionando os meus filhos. Ok? Vamos lá. Deixa eu tirar da minha tela aqui, e aí vocês não estavam vendo a minha tela. Ok, acho que agora vocês estão vendo a minha tela, né? Ok. Sim. Show. Então, vamos lá. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos estabelecer uma base sólida, né? Para o crescimento dos nossos filhos. Quando você olha para grandes edifícios, né? Normalmente a gente não percebe, porque a gente vê só até o nível da rua, né? E a gente não percebe qual é a estrutura, qual é a base que está para baixo da terra, né? E que mantém esses edifícios em pé. Tem vários andares, né? São construídos no subterrâneo, criando uma base que vai sustentar aquele edifício. Assim também nós, nos nossos filhos, né? Se não tivermos uma base sólida, quando nós formos confrontados com as intempéries da vida aí, pode ser que o nosso edifício não suporte, né? Você já imaginou, né, uma casa que não tem uma boa base, uma base sólida? Então, um vento forte pode tirar ela do lugar.
ou pode derrubá-la, né? Sobre qual base que nós estamos construindo a nossa vida, a vida dos nossos filhos, né? Que bases nós estamos dando a eles? Às vezes nós nos surpreendemos com pessoas que aparentemente tinham uma família, tinham uma base, e aquelas pessoas tomam decisões que vão destruir essa família, às vezes destruir as vidas. Nós temos visto aí casos, né, de pais que acabam se suicidando e até matando a família, porque a base não foi suficiente para sustentá-lo no meio da intempérie. Ou seja, aquilo sobre o qual ele estava sustentado pode ser sua base econômica, pode ser a respeitabilidade, né, o seu nome no mercado. Se aquilo deixar de existir, ele não tem mais estrutura para permanecer. Ou seja, a base sobre a qual foi construída a vida dele, os seus valores, não vai suportar. Então, às vezes, nós podemos ver um edifício, né, aparentemente sólido, de vários andares, né, que levou alguns anos, talvez, para ser construído, mas é que não tinha uma base sólida. E aí, sem muito aviso, talvez alguns barulhinhos, tudo isso pode vir abaixo em instantes. Aquilo que parecia ser uma estrutura sólida, de concreto, né, de tijolos, não é? Então, pensando nisso, nós queremos avaliar com vocês quais que são os propósitos para os quais nós estamos educando e criando os nossos filhos. A palavra propósito é um substantivo masculino, né, que significa a intenção de, ou seja, a intenção de fazer algo, um projeto, um desígnio. É aquilo que se busca alcançar quando se faz alguma coisa, um objetivo, finalidade, intuito. Então, tem a ver com finalidade, né, com objetivo, aonde queremos chegar, aonde queremos que os nossos filhos cheguem, né? Por exemplo, né, então a aplicação da palavra propósito é ter bons propósitos na vida. Aquilo a que alguém se propôs, porque se decidiu, decisão, determinação, resolução. Ou seja, o propósito está ligado a uma decisão. Ele foi escolhido. Se você não faz nenhuma escolha, é claro que o seu filho e a vida vão escolher por ele, né? Objetivo, né? Substantivo também masculino, que quer dizer o quê? Aquilo que se pretende alcançar quando se realiza uma ação, um alvo, um fim, um propósito, um objeto. Então, uma rubrica disso é um termo de marinha, um termo militar, né? O objetivo. Onde eu quero chegar, o que eu quero atingir. O elemento físico contra o qual se dirigem as operações. Então, numa operação militar, você tem um objetivo a ser atingido. Assim também na educação dos nossos filhos. Mas, hoje, nós vemos na educação dos filhos, muitas vezes, objetivos que não são bíblicos. E onde é que os objetivos não bíblicos nos levam? Eles podem ser muito atrativos, ser muito coloridos, né, como uma roda gigante, né, mas eles não vão sair do lugar, eles não vão levar você onde Deus gostaria que você fosse, ou aonde Deus gostaria que os seus filhos chegassem. Nós analisarmos qual é o objetivo de Deus para a vida dos nossos filhos. E hoje, muitas famílias, muitos pais estão educando seus filhos com objetivos que não são os objetivos bíblicos. Vamos avaliar alguns deles, né? Por exemplo, criar os filhos para que tenham sucesso, para que vivam vidas felizes e confortáveis. É interessante que, subjetivamente ou inconscientemente, eu acho que esse é o desejo na cabeça de todo pai, de toda mãe. Eu gostaria que meu filho tivesse sucesso, eu gostaria que meu filho vivesse uma vida feliz e confortável. Ou então, né, que eles sejam adultos cheios de oportunidades e livres de problemas. Então, me parece que essa é um objetivo, um propósito muito subjacente, né, que está muito na mente dos pais. E nós vemos que esse não é um objetivo, pelo menos nós não encontramos, né, uma orientação bíblica dizendo que é para isso que nós devemos criar os nossos filhos. Para que eles tenham sucesso, vivendo vidas felizes e confortáveis. Aliás, é interessante pensar que muito daquilo que nos leva a buscar a Deus e estar na sua presença, buscar
estar nos seus caminhos, claro que a gratidão, ela existe, ela nos leva e deve levar a adorar e buscar a Deus, mas nós vemos que nos momentos mais difíceis da vida, onde nós temos mais dificuldades, mais desafios, onde nós não estamos com uma vida feliz e confortável, são esses momentos que nos levam mais a buscar a Deus, a buscar estar na sua presença, a não nos desviarmos do seu caminho. Então, isso nos leva a pensar se esse realmente é o objetivo que nós estamos tendo para os nossos filhos. Quando esse objetivo está em mente, né, nós buscamos, e nós estamos querendo que nossos filhos sejam bem-sucedidos, muitas vezes nós buscamos que eles tenham habilidades especiais, como aprender a tocar piano, aprender judô, ou uma arte marcial, né, que lhe dê mais disciplina, não é? O treino físico para que ele possa ter um corpo saudável, o futebol, um outro esporte, né, no qual ele poderia se interessar e até ter destaque nessa área. Então, nós buscamos que os nossos filhos desenvolvam essas habilidades. Agora, essas habilidades somente, elas não garantem que os nossos filhos estão indo em direção ao caminho que o Senhor tem para eles. Por quê? Porque muitas vezes nessas atividades não existe um conteúdo bíblico. Em que sentido? Em que eles estejam desenvolvendo uma autoimagem correta, né? Ao invés de uma autoimagem de que ele pode mais que o outro. Um espírito desportista, né? Um espírito onde você quer crescer e o outro também. Né? Muitas vezes não está sendo desenvolvido no nosso filho a lealdade, a resiliência, a perseverança, o senso de amizade, de integridade. Então é preciso que nós venhamos entender se essa habilidade que ele está desenvolvendo é para que ele se torne mais orgulhoso e com essa sensação de autocapacidade, ou ele está desenvolvendo realmente um caráter que esteja alinhado com os valores bíblicos. Eu vi essa semana um vídeo, eu queria compartilhar aqui com vocês, vamos ver se a imagem talvez não fique muito boa, mas acho que vocês vão conseguir entender. Então, eu achei muito interessante a reação desse jogador quando ele percebeu que ele recebeu a bola, ele ficou com a bola, não porque ele havia conseguido sobrepujar o seu adversário, mas porque o seu adversário se contundiu naquela jogada. E ele poderia ter aproveitado pela lei, pelas regras, ele estaria perfeitamente correto se ele tivesse passado a bola ou feito o gol. Mas ele percebeu que aquilo ali seria uma injustiça. Né? Ele estaria se aproveitando da queda do outro e da lesão do outro jogador, e por isso ele abre mão da jogada e coloca a bola para fora. É interessante a gente perceber se os nossos filhos, ao aprenderem as habilidades que nós gostaríamos que eles aprendessem para terem mais capacidade de competir no mercado, se eles estão desenvolvendo realmente um caráter, né, cristão. Ok? Como ser bem-sucedido? Uma das prerrogativas hoje, muito em dia, é que os nossos filhos tenham saúde psicológica. Eles possam construir a sua autoestima. Interessante, a camiseta está dizendo aí, né? Ame quem você é. Então, hoje se tem construído muito uma imagem egocentrista, né? Hedonista, voltada para si mesmo, e há uma pressão, né, em todo o meio acadêmico, escolar, onde há essa pressão para que os pais busquem que seus filhos desenvolvam a sua autoestima, e não uma autoestima equilibrada. Né? A saúde psicológica bíblica é ensinar os nossos filhos a viverem no reino de Deus, onde aquele que dirige é servo dos que são dirigidos. Onde a palavra de Deus nos ensina que quem quer ser o primeiro no reino de Deus, seja aquele que sirva aos outros. Onde Jesus, sendo o Filho de Deus, que tinha autoridade sobre todas as coisas, tira sua túnica, né,
utiliza uma toalha e vai lavar os pés dos discípulos, mostrando que aquele que tinha todo o poder veio para servir, não para ser servido, e assim nos ensinando como é o modelo que nós devemos nos relacionar com o próximo. Então, a saúde psicológica do nosso filho deve levá-lo a ter essa visão do reino. Né? Outra visão comum dos pais, né, é que o filho bem-sucedido é aquele que é o filho salvo. Nós temos, obviamente, essa questão. Nós queremos que o nosso filho reconheça que ele é pecador e aceite a Jesus como Salvador. A questão é que alguns pais acreditam que aí está concluído. Né? O grande objetivo é que os seus filhos sejam salvos. Ou seja, quando meu filho se converter, então, agora eu eduquei ele direitinho, porque ele é convertido. Esse é um grande risco, não é? Porque muitos dos nossos filhos querem agradar, não a Deus, mas agradar aos pais. Então, se eles entendem que se eles tiverem uma postura de convertido, eles estão agradando aos seus pais, então eles não estão sendo convencidos de servir a Deus, mas estão tentando agradar aos seus pais. Isso leva a 2 pontos, né? Primeiro, não se pode saber quando uma criança é verdadeiramente salva, mesmo que ela assim, né, o proclame, né? Mesmo que ela diga isso. Nós vamos acompanhar a sua vida para ver se ela realmente fez uma entrega pessoal. E a segunda é que a profissão de fé de uma criança não altera as questões básicas da sua educação. Uma vez que a criança, né, que o nosso filho decidiu que ele quer servir a Deus e ele se entregou sua vida a Jesus Cristo como seu Salvador, isso não altera o fato de que ele tem que aprender ainda como ser um servo, ele tem que aprender como se relacionar com os seus irmãos, com aqueles que vão estar ao seu lado, com o seu próximo, e mesmo o seu relacionamento com Deus, à medida que ele vai se tornando mais adulto e tem maiores responsabilidades. Né? O culto doméstico. Um objetivo dos pais é que ter um culto doméstico, porque afinal de contas ali a família vai estar lendo a Bíblia e orando juntos. E ter essa falsa impressão de que um culto doméstico vai garantir a espiritualidade da família. Quantos testemunhos nós temos de pessoas, tanto que estão na igreja, como que estão fora da igreja hoje, e que eram obrigadas, né, a ler a Bíblia, orar juntos, cantar um hino, ou cantar um hineto juntos, mas isso não se refletiu em ter uma vida espiritual. Né? Porque os conceitos, os valores que eram refletidos pelos seus pais não estavam refletindo essa espiritualidade. Então, o nosso culto doméstico, ele deve refletir na nossa vida familiar, a vida em comum de família, e deve se refletir através dos valores diários que nós refletimos para os nossos filhos. Estar juntos para ler a Bíblia, orar e cantar, não é uma garantia, né, de que nós estamos vivendo em família como o Senhor nos ensina, né? Ensinando os nossos filhos da forma como Ele nos orienta na sua palavra. Além disso, né, um objetivo muito comum dos pais é que eles tenham filhos bem comportados, que os seus filhos sejam bem comportados. Claro que é um grande benefício, né, da criação bíblica de filhos, os filhos serem obedientes, comportados, saberem se comportar à mesa, saberem se comportar no supermercado, quando encontramos os amigos, né, serem filhos educados. Isso é muito bom. Porém, é um objetivo secundário. Esse não pode ser o objetivo primário na educação dos nossos filhos, que eles venham a simplesmente serem filhos que têm uma educação, né, que atende aos padrões, né, que a sociedade admira. Né? Então, o foco da correção dos nossos filhos, para que eles sejam bem comportados, deve estar dirigido ao coração dele, e não ao comportamento. Ou seja, mais do que o comportamento, nós temos que entender qual tem sido a intenção do coração do nosso filho. Se ele está sendo bem comportado simplesmente para ganhar pontos, ou porque ele entende a posição dele, né, de servo dos outros, né, de respeito aos outros, de entender por que ele deve respeito aos outros.
e não simplesmente para que ele agrade aos pais ou àqueles que estão próximos. Não é? Porque filhos bem comportados podem estar indo para o inferno. Ou seja, eles têm um bom comportamento, mas o seu coração não foi transformado pela mensagem do Evangelho. E nós estamos falando de um processo onde o objetivo é formar um coração de servo, que reconhece o seu pecado e a graça de Deus. E talvez você esteja se perguntando, mas Edilson, nós estamos falando de crianças até de 0 a 5 anos. E eu queria dizer para vocês que é exatamente esse um dos períodos mais importantes, se não o mais importante, da formação do coração do seu filho. De como ele vai se sentir em relação às pessoas, como ele vai se sentir em relação a ele mesmo, né? Sendo um servo temente a Deus, um servo que reconhece o Deus que o criou, o pecado que está nele. Então, desde a mais tenra idade, a formação psicológica dos primeiros anos é fundamental, né, para que os nossos filhos possam entender isso. Nós tivemos um evento, um casal que esteve nos visitando aqui em casa, e eu estive conversando com eles, né, porque ficou muito claro de que as duas filhas pequenas deles, que têm uma 4 e a outra 5 anos, exercem todo o controle sobre eles. Elas fazem o que querem na hora que querem. E os pais só conseguem algum controle através da força física, quando a mãe segura a criança não obedece aos comandos dela. Né? Então, a criança se impõe. Então, quando ela quer fazer alguma coisa e a mãe não concorda, então ela usa o choro, a manha, a birra, até que os pais se cansam e, para não ficar sem graça na frente de outras pessoas, cedem aos desejos das filhas. O que esses pais estão fazendo? Né? Nós tivemos a oportunidade de conversar com eles e alertá-los sobre isso. É que eles estão ensinando aos filhos, né, que os filhos é que têm o controle e que os desejos deles têm que ser atendidos no momento que eles querem. Eles estão ensinando aos seus filhos a serem rebeldes. E certamente eles o serão com relação àquilo que Deus pede a eles. Eles não vão estar aprendendo a fazer o desejo, né, atender a orientação e as ordens que eles receberam. Porque eles vão querer fazer o que o seu sentimento na hora de desejar. O seu coração pedir. E não aquilo que deve ser feito. Então, o ensino aos nossos filhos, né, de 0 a 5 anos, é muito importante que nessa fase eles estejam entendendo que eles estão sob autoridade, que eles vão receber ordens, que eles devem cumprir ordens, e como nós dissemos há 2 domingos atrás, da forma como o Senhor nos pede a obediência. Deus nos pede uma obediência imediata, completa e de coração. Então, ensinar aos nossos filhos que eles devem obedecer imediatamente, fazendo tudo o que lhes foi dito para ser feito, fazendo de forma completa, e de coração, ou seja, com gratidão, entendendo que eles estão fazendo o bem ao obedecerem. Então, esse processo é muito importante. Ou seja, filhos bem comportados não são nenhuma garantia de que o coração deles está sendo tratado. E isso requer realmente a nossa dedicação. Filhos com uma boa formação. Muitas vezes nós, como pais, o nosso grande desejo é que os nossos filhos sejam treinados e ensinados para terem sucesso pessoal e profissional, através de prêmios acadêmicos e reconhecimento escolar e profissional. Então, claro que nós queremos que os nossos filhos se capacitem. Nós temos que tomar cuidado, porque filhos bem educados, bem treinados, não quer dizer que eles têm um coração que vai andar de acordo com a vontade de Deus. Um coração maleável, ensinável, né? Como a Bíblia nos diz, eles são capazes de serem ensinados, ou seja, no padrão bíblico, mais do que bem formados, os nossos filhos precisam entender o que é a vida e o que Deus deseja deles. Por quê? Porque eles só vão ser realmente felizes, né? E vão ser totalmente
completos se eles fizerem aquilo para o qual eles foram criados. Nós fomos criados para a glória de Deus. E nós só nos sentimos totalmente completos como quando fazemos aquilo para o qual o Senhor nos criou. Então, filhos com uma boa educação devem ser aqueles que entendem o que é a vida e o que Deus deseja deles. Filhos controlados. Esse é um objetivo, né? Acho que todo pai, né, gostaria de ter um controle remoto, né? Que ele pudesse, inclusive, desligar o filho na hora que, né, ele não está atendendo mais, está muito cansado, falou, não, vou desligar ele um pouquinho para ter um pouco de sossego, né? Então, filhos que tenham um bom raciocínio, que se comportem, que sejam bons, legais e obedientes, né? Esse é um objetivo que os pais têm, naturalmente. Que os seus filhos, nós tenhamos controle para que possamos até protegê-los, né? Porém, o que nós precisamos entender? Que a palavra nos ensina que são aqueles que aprendem a não depender de suas emoções e instintos, mas que se deixam controlar pelo Espírito Santo de Deus. Esses são controlados pelo Espírito. Então, ensinar os nossos filhos, né, que mais do que as suas emoções, os seus desejos imediatos, eles precisam se colocar à disposição de Deus e se deixar controlar pelo Espírito Santo de Deus. Esse sim deve ser o nosso propósito para os nossos filhos, que eles sejam controlados pelo Espírito Santo de Deus. Bem, um cuidado que nós precisamos ter hoje, para construir uma base sólida para os nossos filhos, é a influência cultural que eles vão ter. Eles já começam a ter contato com as outras crianças, né? E vão entrar rapidamente numa fase onde eles vão estar recebendo todo tipo de cultura que o mundo de hoje nos traz, né? Então, lembremos-nos lá do povo de Israel, quando o povo está chegando à Terra Prometida e Deus ordena, né, que os cananeus eles teriam que ser destruídos, para que a sua cultura fosse destruída. Porque ele sabia como aquilo iria prejudicar o povo de Israel. E exatamente aqueles povos que Israel não destruiu é que influenciaram negativamente e trouxeram grande desgraça sobre o povo de Israel. Grande tristeza, morte, através da influência que esses povos trouxeram. Por quê? Esses povos adoravam a outros deuses. Esses povos adoravam a riqueza, adoravam a prosperidade, adoravam ao prazer. Prosperidade, riqueza e prazer não são ruins, contanto que elas não sejam os nossos ídolos. Nós devemos estar atentos a essas influências que estão constantemente atuando sobre a vida dos nossos filhos. O cuidado, então, com a influência cultural deve ser tomado de forma que a gente consiga lançar fora tudo aquilo que não for agradável ao Senhor ou que possa se colocar no lugar da adoração que pertence a Deus. Devemos lembrar sempre que não é uma questão se o nosso filho será ou não um adorador. Todo ser humano é um adorador. A questão é o que é que nós adoramos. O que é que o seu filho vai adorar? O que vai ser o Deus da vida dele? E a influência que nós temos na nossa cultura é de oferecer N tipos de ídolos, de deuses, que iriam tomar o lugar do coração do nosso filho. Então, lutar contra essa influência cultural e providenciar para que os nossos filhos não sejam afetados por ela. Então, se nós pensássemos sobre uma definição de sucesso, eu gosto de uma definição de sucesso de um pastor, né, que é um pastor irlandês, que se tornou pastor nos Estados Unidos, é o Stuart Briscoe, e ele diz assim: sucesso é estar sendo o que você foi chamado para ser, apesar das circunstâncias. Então, não é as circunstâncias que vão determinar, né, o que você é, ou o que você está fazendo. Sucesso é você estar sendo o que você foi chamado para ser, apesar das circunstâncias. Isso é você ter sucesso. Isso certamente não significa, não é excludente no sentido de que você pode estar à frente de um grande empreendimento, né? Mas se aquilo é aquilo para qual o Senhor te chamou, realmente é a sua missão. Então, para que nós estabelecemos essa base sólida, né,
qual que é o objetivo bíblico de uma forma abrangente? Né? Porque a gente diz que Jesus realmente é o caminho, é por ele que nós vamos chegar ao Senhor, a Deus. Mas de que forma a Bíblia nos ensina, então, um objetivo bíblico abrangente? Ou seja, qual que é a finalidade principal do ser humano? Vocês podem me ajudar? Qual que é a finalidade principal do ser humano? Segundo o Catecismo de Westminster, é para glorificar o Senhor, né? E conhecer e desfrutar de tudo que ele tem de bom para nós. Isso, é exatamente isso que o Catecismo de Westminster diz, não é? Como é que isso aí se reflete na nossa vida? Ou seja, usando essa notação, com a qual eu concordo, como é que isso se reflete no nosso agir? Pergunta incômoda, né? Vamos lá. Ops. Agora apertei a tecla errada. Já vou voltar a nossa tela. E... Então, realmente, o nosso objetivo e dos nossos filhos é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. Ter prazer em Deus. Como é que eu vou glorificar a Deus? Então, nós precisamos parar para avaliar sempre, né? E o pastor Davi Cox sempre disse, né, que uma vida não analisada não vale a pena ser vivida. Analisando cada um dos nossos objetivos, cada uma das nossas metas, nós temos que olhar se isso é algo que vai glorificar a Deus. De que forma o que nós estamos fazendo glorifica a Deus. De que forma nós podemos ter prazer no Senhor, naquilo que nós estamos fazendo. Se o meu objetivo ele não está direcionado a glorificar a Deus, alguma coisa está pendente aí, alguma coisa não está legal. Né? Meu estudo, minha relação com a minha esposa, minha relação com o meu trabalho, com a minha profissão, né, com os meus filhos, deve ter como base e foco a glória de Deus. De que forma vai glorificar a Deus aquilo que eu estou fazendo? Né? Porque existe algum objetivo mais digno do que esse? De glorificar a Deus? Só precisamos tirar essa espiritualização, né, no sentido de que ele precisa ser objetivo. Né? Precisa estar claro para nós. Né? Você está disposto a começar por esse ponto com seu filho? De que forma os propósitos que eu tenho para ele vão glorificar a Deus? Então, equipar os nossos filhos para viverem e atuarem em uma cultura que abandonou o conhecimento de Deus é o nosso propósito. Como é que os nossos filhos vão viver nessa cultura onde simplesmente foi abandonado o conhecimento de Deus? Não se importa mais com quem é Deus e qual é o significado dele. Aliás, hoje é motivo de muita chacota, né? Então, às vezes você vai conversar com uma pessoa, eu me lembro de um rapaz que eu falei, ele falou que tinha medo da morte, e eu quis conversar com ele, e assim que eu citei a Bíblia, ele cortou a conversa. Não quero conversar, a Bíblia para mim não tem significado, não tem valor, e ele não quis nem discutir sobre a veracidade e a validade da Bíblia. Ele simplesmente ignora isso. Então, nossos filhos precisam estar preparados para viver
nesse meio, porque nós temos muito claro que só existe um caminho. É uma via de mão única para chegarmos até Deus. Não existe segunda opção. Segundo a palavra de Deus, só através de Jesus Cristo e que nossos filhos também vão chegar à presença de Deus. Então, eles vão ter que viver num mundo onde se prega diariamente que tudo é relativo. Que a minha verdade não é a sua verdade. Não existe uma verdade única. Né? E quando Jesus afirma que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, né? O mundo se rebela contra isso. Os nossos filhos têm que estar preparados para viver nisso, nessa situação. Olhando para os textos bíblicos que falam sobre o propósito e o propósito de Deus, nós vamos ver alguns textos onde o Senhor fala e que nos mostram como é esse Deus e qual é o seu propósito. Jó 36:5 diz: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme em seu propósito. Deus tem propósitos firmes e ele não abre mão deles, né? Ele é imutável. Faz-me discernir o propósito dos teus preceitos, então meditarei nas tuas maravilhas. O salmista está dizendo que ele está pedindo a Deus para ter entendimento do propósito de Deus, porque aí ele pode meditar nas maravilhas de Deus, desse propósito maravilhoso que Deus tem para o homem e para a humanidade. Né? Em Provérbios 16:4, né, o sábio diz: o Senhor faz tudo com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Veja, o Senhor não desperdiça nada, Deus não desperdiça nada, até o ímpio ele usa para o dia do castigo. Então nós precisamos ensinar aos nossos filhos que se eles forem ímpios, Deus vai usá-los também, mas para o dia do castigo. O Senhor não desperdiça nada. Ele tem propósito em tudo, mesmo que nós não entendamos esse propósito. Eu fiquei pensando, lá em Eclesiastes diz o sábio, o justo e o ímpio. Deus julgará ambos, pois há um tempo para todo propósito, um tempo para tudo o que acontece. Deus tem o tempo certo. Olha como é importante os nossos filhos entenderem que há tempo certo para tudo. Há tempo para ajuntar e há tempo para deixar de se ajuntar. Há o tempo para ter um relacionamento íntimo, e esse tempo é muito bem definido na palavra de Deus. Do Oriente convoca uma ave de rapina, Deus dizendo, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso eu farei acontecer. O que planejei, isso farei. Deus está dizendo a Isaías ali, Isaías profetizando ao povo de Israel, né, de que mesmo aquele destruidor que viria para o povo de Israel, Deus é que tinha colocado esse propósito. Né, estava dentro do planejamento de Deus. Ele disse, mas eu disse, tenho me afatigado sem qualquer propósito, tenho gasto minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. Então, muitas vezes nós sentimos desanimados, né, achando que o Senhor não está atento para o que está acontecendo conosco. Mas em Isaías ele está dizendo, Deus sabe tudo o que está acontecendo, tudo está na sua mão. Ele tem propósito para tudo. Lá em Romanos, Paulo vai dizer, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aqueles que foram chamados conforme o propósito de Deus. Por isso, ele diz lá na segunda carta à igreja de Coríntios, por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. É interessante que nós não gostamos de lidar com a questão da morte, mas Paulo está dizendo ali, olha, o propósito de agradar a Deus tanto está em estarmos no corpo, como deixarmos o corpo. O Senhor tem propósito em tudo para a nossa vida, se nós estamos no centro da sua vontade. Lá na carta de Efésios, ele vai dizer, em amor, o Senhor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, o Senhor nos deu a sua graça de forma gratuita através de Jesus, porque foi o seu bom propósito. Seu bom propósito, o propósito da sua vontade. O Senhor, em tudo, né, tem um propósito. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas,
nem jogados de cá para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, Paulo falando sobre a maturidade. Quando nós nos convertemos, somos como crianças que ainda não conhecem a palavra, né, ou o propósito de Deus de uma forma integral. Mas a ideia é que nós não permaneçamos como crianças, que desenvolvamos, então, uma maturidade. E assim nós estamos responsáveis, como os nossos filhos podem ser levados pela cultura, jogados de um lado para outro, que não tem sabedoria ainda, aos pais cabe, né, a responsabilidade de orientá-los no caminho do Senhor e não deixá-los afastar nem para a direita nem para a esquerda. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento. E o Senhor Deus é aquele que não volta atrás, aquele que promete, cumpre, né? Aquilo que ele jurou. Então, o seu propósito é imutável. Então, os nossos propósitos e objetivos, né, eles têm que estar baseados nos valores. Né? Pode estar nos valores do mundo ou nos valores do reino. Então, nós precisamos entender que os nossos filhos vão adotar valores. Né? Um deles, eles vão escolher quais os valores que eles vão adotar. E isso vai ser só, junto com os seus desejos, vontades e intenções, vai ser adicionado aos seus planos e vai gerar propósitos e objetivos. Sejam os propósitos para o bem, para o Senhor ou para a destruição, dependendo daquilo que eles escolherem. Nós, como pais, estaremos responsáveis de mostrar a eles os valores do reino para que os seus planos levem aos propósitos de Deus. Então, como que nós vamos estabelecer essa base sólida? Né? E aí eu teria algumas questões práticas aí para discutir com vocês. Eu queria que vocês abrissem os seus microfones aí, né, para a gente pensar no seguinte: como é que você definiria sucesso? Eu acho assim que seria realizar o que te traz alegria, né? Eu acho que seria ter o sucesso. Realizar aquilo que te traz satisfação, que te traz alegria. É. Ok, Denise. Quem mais? Definição de sucesso. Atingir um objetivo traçado lá atrás, né? Você conseguir, então, o sucesso ele está ligado ao objetivo que você colocou lá atrás. Por exemplo, o exemplo que a Denise deu, fazer aquilo que vai me trazer satisfação, que vai me trazer alegria. Então, o objetivo lá atrás era conseguir alegria e satisfação. Se eu cheguei a alegria e satisfação, eu tive sucesso. Perfeito? Então, o que eu tenho que estar olhando para os meus filhos? O que vai ser sucesso para eles? O que o meu filho vai olhar e vai falar, isso aqui eu vou entender como sucesso. Tá? Percebe? Eu vou estar direcionando isso. A partir do quê? Responda para mim, como é que seu filho completaria essa questão? O que a mamãe e o papai esperam de mim é... E agora? Obediência. Olha, interessante, né? Se o meu filho está olhando para mim, o que o meu pai espera é que eu seja obediente. Então, ele está entendendo que esse é o objetivo final. Não é? Se eu for obediente, meu papai e a mamãe vão ficar felizes. O que mais? A gente seria o que a gente tinha colocado no início. Que
esperam de mim é que eu tome minhas próprias decisões baseadas nos princípios de Deus, seja para a vida profissional, para relacionamento conjugal, relacionamento com filhos, todas as decisões, faculdade, né? Tudo que vem. Uhum. Legal, né? Porque já estão no nível da adolescência aí, né? Então, olha que interessante. Ó, os meus pais me ensinaram que o que eles querem é que eu haja em sintonia com o que Deus quer para a minha vida. Se o meu filho entender que o que eu quero é que ele agrade a Deus, né? E não esteja preocupado em me agradar, claro que, paralelamente, né, eu vou ficar feliz. Né? Porque ele está fazendo a vontade de Deus, isso vai me alegrar. Mas ele não está preocupado em ser aprovado por mim. Ele vai estar preocupado em ser aprovado por Deus. E aí, quando o nosso filho olha para esse tipo de aprovação, ele sabe que ele não consegue ludibriar Deus. Deus conhece, Deus enxerga o coração dele, o coraçãozinho dele, a vontade dele. Então, ele começar a entender que Deus o ama, né? E mais do que um Deus punitivo, ele é um Deus de graça. Um Deus que quer ter um relacionamento com ele, quer que ele esteja bem. Né? Esteja bem como? Obedecendo a ele, fazendo a sua vontade, tendo um coração de servo, né? Colocando o outro em primeiro lugar, não revidando mal com mal, né? Aprendendo que Deus nos ensina a abençoar aqueles que nos amaldiçoam, não tentando ele fazer justiça com as próprias mãos, quando uma outra criança quer agredi-lo, por exemplo, e aí ele ser mais forte que o outro. Não é o deixar-se agredir, mas buscar não nele mesmo, né, a força, né, mas entender que quem faz justiça é o outro, é outra pessoa, né, alguém que está acima. Não é ele que vai fazer a justiça com a sua própria mão. Então, esse ensino, né, é começar a colocar esses conceitos, né, paulatinamente, né, de pouquinho em pouquinho na mente dos nossos filhos, é que vai fazer a diferença. Né? Quais têm sido os seus objetivos para com seus filhos? Será que você está preocupado só que ele tenha um bom comportamento? É que ele seja uma criança educada? Ou que ele seja uma criança feliz? Ou que não venha a ter problemas? Então, será que é isso que você está buscando? Porque se essa for a busca, né, ela vai ser superficial e ela não vai levar o seu filho a realmente ser uma criança, um ser humano, ser uma pessoa, um filho de Deus realizado. Porque o nosso objetivo final é glorificar Deus. Então, é entender que existe esse Deus amoroso, esse Deus criador, esse Deus todo-poderoso que nos ama. E que através dele é que nós podemos, sim, levar o bem aos outros e nos tornarmos completos. Ok? E por último, considerando que você é uma influência formativa para o seu filho, você forma ele porque ele está te olhando o tempo todo, o que tem te impulsionado no seu dia a dia? O que te deixa ansioso e o que te alegra? Seu filho está olhando para você e vê com o que te traz alegria e o que te deixa ansioso. E ele começa a entender que essas são as coisas importantes da vida. Então, qual a influência que você tem passado para o seu filho? Então, eu quero concluir convidando você a fazer essa avaliação e esse ajuste nos seus objetivos e nos propósitos dos seus filhos. Se autoavaliando e avaliando como e o que você tem esperado, o que você tem buscado, quais são os seus objetivos e propósitos na educação dos seus filhos, para que eles estejam alinhados com aquilo que a palavra de Deus nos ensina, né? Da compreensão da vida, de por que estamos aqui, né? De que há um Deus que nos colocou aqui e ele tem propósito em tudo na nossa vida. E ele quer desenvolver um relacionamento de amor, de confiança com cada um dos seus filhos. E para isso nós temos que estar com o nosso coração aberto, para reconhecer a nossa incapacidade de agradar esse Deus
e saber que Ele mesmo providencia o seu Espírito para estar no controle da nossa vida e assim propiciar essa comunhão com Deus. Amém? Espero que a nossa aula hoje, né, tenha ajudado você a repensar e a replanejar, né? Se há algum propósito que não está alinhado com aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, você possa estar alinhando seus propósitos de educação dos seus filhos e assim buscando estar com o Senhor. Eu deixo para vocês aí tanto o meu e-mail como o meu contato, meu celular, que é o WhatsApp também. Se vocês quiserem, durante a semana, mandar alguma pergunta, tiver alguma dificuldade, quiser compartilhar algo que tem feito diferença aí no relacionamento, na educação dos seus filhos, por favor, mande para a gente no WhatsApp, vai ser muito bom a gente poder trocar informações, poder compartilhar, né? E agradeço a vocês aí por estarem conosco em mais essa aula. Domingo que vem nós teremos aí só... Lembrando aqui, a aula com Pedro, domingo que vem, dia 6 de setembro, né, edificando uma estrutura resistente, né, estabelecendo os objetivos. Nós falamos dos propósitos, e ele vai falar muito de objetivos na próxima semana. Ok? Muito obrigado a todos, Deus abençoe, um bom final de domingo e uma boa semana a todos.